Tem gente que escolhe um país. O Francisco escolheu o mundo. Aos 17 anos saiu do Brasil e desde então já viveu em mais de 40 países, com empresas, contas e casas em diferentes lugares. Ele não fez só uma transição, ele escolheu viver em transição. Eu sou Sara Ghanimi e esse é o Transições, um podcast sobre as coragens que mudam a vida. Você vai ouvir histórias reais de pessoas que tomaram decisões difíceis, mudaram de rota e escolheram caminhar na direção de quem elas são, mesmo quando o caminho parecia incerto. Francisco não só viveu essa transição, como fundou a Sete, uma empresa que ajuda outras pessoas a fazerem o mesmo. Mas antes de falar de negócios, eu quero falar de alma. Francisco, o que faz alguém abrir mão da segurança de viver no seu próprio país, onde criou raízes, para virar o mundo, criando outras experiências e se tornando um cidadão do mundo? Maravilha. Bom dia, Sara. É um prazer estar aqui. Um abraço a todos que estão escutando a gente. Meu nome é Francisco Litvai e, olha, eu diria que é um processo muito gradual, sabe? Foi bem passo a passo chegar onde eu estou hoje. Eu sou natural de Santa Catarina, né, Blumenau, e eu morei lá até meus 16 anos, até que a minha família teve que se mudar para o Paraná por conta do trabalho do meu pai. Então eu fiz o meu terceirão no Paraná. E assim, interior do Paraná, lá em cima, para visitar o que sobrou da família em Santa Catarina, já era 11 horas de carro, né? Por aí. Então a gente já via a família, sei lá, 2 vezes ao ano, 3 vezes ao ano, uma coisa assim, a partir daquele momento. Então meio que eu já tive uma mudança para um novo local. E eu justamente queria fazer a minha faculdade no exterior, né? Eu tenho a cidadania austríaca por conta dos meus avós, por conta do meu avô, e tive alemão na escola, lá em Blumenau, Pomerode, enfim, você tem escolas que têm alemão. Pensei, não, eu realmente quero aplicar o meu alemão, né? Não quero ficar só em alemão de escola, quero usar ele na vida real, transformar isso aqui num idioma sedimentado mesmo. E também porque, né, a oportunidade do ensino no exterior eu vejo como muito valiosa para a pessoa ter experiência de vida, conhecer, né, novas pessoas de outras nacionalidades, e até porque, e aqui eu já falei isso em alguns podcasts, não é tão caro quanto se imagina. A Europa para estudar não é igual aos Estados Unidos, você tem que pagar, sei lá, $100 mil para fazer uma tuition aí. Na Áustria, você como europeu estuda de graça, e mesmo quem não é europeu paga tipo 750 euros o semestre. Então, se fosse para estudar numa privada no Brasil, até sairia mais caro. Então, foi meio que passo a passo, né? Então, o primeiro passo eu meio que já tive que mudar, já estava longe do resto da família, né? Já via a família aí 2 vezes ao ano. Eu não, vou estudar na Áustria. Então, eu terminei o terceirão e eu fui para lá com 17 anos. E eu fui fazer a minha graduação em informática de negócios, que lá na Áustria eles têm muitos desses cursos duais, sabe? Tipo bioinformática. Eles têm um curso que é mistura de sociologia com direito, para o cara virar, tipo, enfim, advogado, sociólogo. E informática de negócios é meio que metade ADM e metade informática. Então, eu já tinha até feito um curso técnico de informática no Senai, eu estava mais voltado, vou fazer alguma coisa de programação, vou fazer alguma coisa de trabalhar na área de TI, negócios. Essa foi a graduação que eu escolhi. Fiquei 3 anos, a graduação lá é mais curta do que no Brasil, né? Então eu fiz 3 anos o bacharelado, comecei o meu mestrado lá, para depois disso, por uma série de outras razões que a gente pode também entrar mais a fundo aqui, depois eu acabei virando nômade. Então, não foi eu vivi minha vida inteira em Santa Catarina e do nada eu virei nômade. Tem gente que faz, mas para mim acabou sendo um processo muito gradual de primeiro se mudar de estado, depois se mudar de país e aí depois alternar entre países. E eu sempre, assim, o meu sentimento comigo mesma sempre foi de querer conhecer tudo, de viver o mundo, de ser muito curiosa. Eu, assim, amo viajar, é uma das coisas que eu mais amo na vida, porque eu acho que a gente volta melhor, a gente conhece outras realidades, a gente vê muita coisa, então, assim, eu gosto muito disso. E isso também se reflete na minha profissão. Eu nunca quis uma profissão onde eu ficasse
num lugar quadradinho, onde eu vivesse todos os dias a mesma coisa, eu chegasse e tivesse tantos processos que eu tenho que resolver aqui. Eu sempre gostei de coisas que fossem diferentes, é por isso que eu escolhi o jornalismo, porque todo dia você conta uma história diferente. E só que isso, assim, isso veio comigo já, é uma coisa que eu nasci com isso, que eu tinha esse sentimento dentro de mim. Você já mencionou que você, assim, já tinha muita vontade de fazer faculdade fora, mas você tinha essa vontade, assim, é seu mesmo, de criança? Você sempre sonhou em sair daqui, em viver alguma coisa diferente mesmo? Sim, eu sempre tive muita vontade de conhecer a Europa, assim, eu gosto muito de história e para quem gosta de história é um continente que é riquíssimo disso, né? Você vai para qualquer vila na Europa e, sabe, eu tava morando em Linz, foi onde eu fiz a minha faculdade, você caminha no centro de Linz e, Johannes Kepler viveu aqui, sabe? Tipo, você passa e tem um prédio e aí, não, aqui morou o Kepler. Sei lá, Mozart morou uns anos aqui enquanto ele estava fazendo algum trabalho e depois foi para outro lugar. Viena também é a capital da Áustria, você passa e não, aqui tá enterrado o Beethoven, sei lá. Então, para quem gosta de história, é um continente muito rico. Eu sempre tive essa vontade de conhecer, passar tempo lá. E uma outra vantagem muito grande da Europa é que quando você mora lá, é muito fácil você conhecer muitos outros países, porque o transporte, seja os voos low cost, seja trem, seja ônibus, é muito fácil você ir para outros países de forma barata, porque tem muitos países ao redor, né? Na Áustria você tem de vizinho Suíça, Alemanha, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Itália, enfim, tem um monte de país ali do lado e 3 horas de ônibus você já está num país diferente. Então, nesse sentido, é fenomenal para quem gosta de viajar. Que legal. E aí, nisso, assim, o que mais te move na hora que você tá, né? Já falando de presente, assim, o que mais te move nessa hora de começar a buscar os lugares para onde você vai, a pensar, esses 40 países, o que te move? Qual é a primeira coisa que te move quando você decide, assim, eu vou? Hoje em dia, é algo que eu tento fazer um pouco mais condicionado, né? Então, desde 2021, eu tenho a SETI, que é uma empresa que faz todo o apoio de internacionalização, consultoria tributária internacional, obtenção de residência, cidadanias, contas bancárias, offshores, enfim. A gente faz todo esse planejamento holístico. E eu tento, hoje em dia, conciliar viagem com trabalho o máximo possível. No sentido de... tem um lugar que eu vou que tem um podcast que talvez eu poderia ser entrevistado, beleza, já aproveita e coloca ali. Ou tem alguém que eu poderia entrevistar, a gente também entrevista, né, diferentes pessoas, faz conteúdo nos países, então podemos passar por aqui. Locais onde tem também algo que já é interessante para a nossa clientela. Então a gente tem, por exemplo, muito brasileiro querendo se mudar para o Paraguai, para a Argentina, para o Uruguai, para o Chile. Então, quando eu vou nesse país, a gente, né, grava com advogados locais, grava com contadores, explica, apresenta um pouco mais. Conferências também. Agora eu estou indo para a Europa justamente numa conferência que eu vou palestrar. Então, eu tento... Assim, as viagens principais eu tento condicionar ao redor de algo que eu consigo transformar em algo produtivo para o negócio. E aí a gente aproveita e junta com o que é divertido a nível pessoal, né? Então, um exemplo agora, eu tenho que encontrar um cliente nos Emirados Árabes, eu estou indo para lá daqui a 2 semanas, e de lá tem voo direto para o Egito. Então, vou aproveitar, ir conhecer, ver as pirâmides, fazer o turismo de interesse pessoal, enquanto já estou numa região que seria interessante para negócios, que é Dubai, que tem muitas vantagens fiscais. Muito legal, Francisco. E aí agora eu vou voltar só mais um pouquinho para a Áustria e para essa sua primeira, acredito que grande transição, né? Porque você falou que saiu ali de Santa Catarina para o Paraná, depois fez essa grande transição que foi, e ainda mais com 17 anos, né? Sim. Ainda não tinha nem completado 18, muito jovem. Mas assim, o que mais te marcou nesse momento que você estava ali na Áustria? O que te moldou? O que te fez mudar não só realmente de localização, mas você como pessoa, de amadurecimento? O que você vivenciou ali? Eu acho que tem muitas coisas que a gente acaba desenvolvendo, né? Eu tive uma mudança até mesmo
de carreira por conta disso. Inicialmente eu queria ir para a Áustria para estudar economia, tá? Eu também não gosto da escola austríaca, eu pensei, vou estudar economia na Áustria, a gente vai aprender Hayek, vai aprender tudo quanto é coisa legal, Mises, enfim. Só que o curso de economia lá ele é misturado com o curso de ADM, então ele é muito concorrido e tem que fazer uma prova adicional. Quando eu cheguei, não era a época dessa prova que só faz 2 vezes ao ano. Então eu tive que me inscrever para o curso de informática de negócios e aí depois ia trocar e já fazia umas matérias conjuntas, né, no primeiro semestre. Só que daí depois eu descobri que não existe demanda praticamente para isso. Sabe, não tem, comparado com informática, a demanda é muito maior, o quanto a pessoa ganha, as oportunidades de emprego, e que eles não ensinam praticamente nada de economia austríaca. Um pouco de Schumpeter, um pouco de Hayek, mas é bem uma economia mainstream que se ensina lá. Então eu acabei até fazendo uma troca de carreira depois de um semestre, assim, mas também tem muito do ser austríaco, sabe? Acho que quando você se muda para um país em que as pessoas são, né, muito educadas, muito regradas, enfim, com o tempo você acaba também absorvendo parte do ser dali. É, Até hoje, sabe? Eu sou uma pessoa, diria, muito pontual, de chegar até antes da hora nas coisas, sabe? Tá 3 horas antes no aeroporto, enfim. Isso acho que eu diria que é um traço cultural muito austríaco assim, da pontualidade, de querer ser bem direto, comunicação clara o máximo possível. É, é uma cultura bem distinta. Não bem distinta, talvez, para quem é do sul. Tem um alinhamento, talvez, ali com parte da cultura de Santa Catarina. Mas você aprende esse tipo de coisa. E acho que principalmente também a questão de conhecer outras culturas e de ter uma vivência com pessoas de todos os tipos, porque essas universidades europeias são muito internacionais, né? Então, na República de Estudantes que eu morava na época, eu tinha colega de quarto marroquino, tinha amigos libaneses, armênios, albaneses, suíços, enfim. Então, você acaba também absorvendo e conhecendo de tudo quanto é cultura. Algo que no Brasil nós somos um país muito de brasileiros, né? Tem a porcentagem, digamos, de estudantes internacionais numa universidade brasileira é bem baixa comparada à europeia. Então, você acaba tendo menos dessa troca intercultural. Eu gosto muito de cinema e eu vejo muito, muito filme assim, onde as pessoas estão perdidas, né? Que elas querem se encontrar. E é engraçado que recentemente, gente, eu vi um filme na Netflix que não é um filme muito. Não é um filme bom, assim, né? Até falando, não lembro o nome do filme, mas é um filme brasileiro que saiu há pouco tempo, onde a personagem principal ela quer reencontrar suas raízes e ela sai de São Paulo para ir para. Acho que para Israel, ela vai para Israel e aí se reconectar e tal, encontrar avós. Uma história assim, mais ou menos isso. E eu sinto que muita gente, quando tá passando por isso, né, fora do cinema também, na vida real, elas querem realmente se conectar. A gente conhece muita gente que busca cidadania italiana, não só para ir para a Itália, poder ter o passaporte europeu e tudo mais, mas também para se reconectar, para nível afetivo, encontrar né, de isso. raiz. E você falou assim, a sua família, né, austríaca, você sente que você também teve isso, essa vontade de entender um pouco as suas raízes, a sua família e de entender os seus antepassados? Com certeza, não, isso é um fator que eu recomendo muito, assim, não só para quem tem descendência europeia, mas descendência que seja, foi muito legal, assim, eu poder, sabe, enquanto eu estava na Europa, passar ali na casa onde morava o meu avô e os meus avós, eu, caraca, sabe, você realmente se conecta com a história da sua família de uma maneira muito diferente. Ir na universidade onde o meu bisavô estudou, é muito legal toda essa parte. É, mas eu diria que também teve um outro aspecto que quando eu fui para a Áustria, eu me sentia muito desconectado da cultura brasileira, sabe? Aquela coisa do brasileiro que acaba sentindo uma repulsa pelas notícias que a gente vê no dia a dia, pela degradação moral e cultural da cultura brasileira né, em relação ao que ela já foi. Mas e não só comigo, acho que esse é um efeito bem geral, assim, de morar 4 anos na Áustria, ter também me reaproximado da cultura brasileira, de realmente ver que eu sou um cidadão austríaco, mas no meu núcleo eu sou brasileiro,
sabe? É muito do que me define, é pautado realmente pelo Brasil e acabar tendo essa afeição maior pelo país. É tanto que hoje em dia eu passo vários meses ao ano no Brasil, porque eu gosto das amizades que eu tenho aqui, eu gosto do estilo de vida que você tem aqui, apesar de tudo. Então, eu sinto que muitas vezes a pessoa que talvez tá dentro do Brasil e odeia ele pelas coisas que, pô, todo dia tem que aguentar as coisas aqui. Quando a pessoa sai do Brasil, ela consegue ver o Brasil de uma forma melhor, né? Não estar mais sujeito à loucura política do dia a dia, aos impostos, às regulações, a pessoa consegue, né, ver o lado bom do Brasil também. E aí, para a gente sair dessa primeira grande transição, vou fazer uma última pergunta, porque eu acho que pode ter sido algo um pouco dramático até ali no momento, você muito jovem, mas como é que a sua família viu isso, né? O seu núcleo mesmo familiar, assim, tinha uma questão ali de preocupação, de saudade? Como que foi esse momento para os seus pais, para sua irmã? Ah, tinha. Assim, os meus pais não deixaram eu ir sem que eles me acompanhassem. Então, assim, na ida, a gente foi a família toda lá para a Áustria, eles ficaram uma semana lá comigo, vendo como é que era a universidade, vendo como é que era, onde é que eu ia morar, enfim, para daí, ok, beleza, tá, pode ficar. E aí depois eles voltaram e eu fiquei. Então, claro, tem uma preocupação, assim, especialmente com o filho sendo de menor, mas eles me apoiaram muito, sabe, sempre me incentivaram a buscar os meus sonhos, a buscar o que eu queria. Então, nesse sentido, é, não tenho nada a dizer, assim, da minha família. Agora, o que sim chega a pesar é justamente essa distância da família em algumas situações. É, por exemplo, o meu avô, não o avô austríaco, o meu outro avô, ele faleceu de câncer enquanto eu estava na Áustria. E foi algo bem pesado, assim, eu não consegui estar no funeral dele, enfim. Foi algo muito súbito, sabe? Da descoberta do câncer até ele morrer foi, sei lá, coisa de 2 meses. Então, como é caro a viagem, na época eu não estava ganhando tanto, não tinha empresa, enfim, só trabalhava de assistente na universidade, tutor. Eu achei que, pô, tá com câncer, tá algo ruim, daqui a, sei lá, 2, 3 meses eu vou lá e vou poder ver ele, enfim, eu passo as férias, né, junto com o avô no hospital, mas ele morreu muito rápido. E isso acaba sendo um baque, né? Você não estar ali quando acontece, presente na hora, a pessoa assim sofre. Então, por isso que a gente também recomenda não só a mudança de país, mas quando possível, né, quando dá para encaixar no contexto profissional da pessoa, que a pessoa também priorize conseguir alguma forma de renda remota. Porque uma vez que a pessoa tem uma renda remota, não está dependente de uma única localização, se acontecesse hoje em dia, eu poderia imediatamente pegar um avião e ir para lá porque eu continuo trabalhando do meu computador, né? Então essa flexibilidade é importante também. Eu sinto um pouco disso. Só de ter mudado de Brasília para o Rio, imagina mudar de país. Você perde Sim, muito, você perde momentos difíceis como esse, onde a família precisa estar unida, perde casamentos, perde sim, momentos juntos, mas assim, são escolhas que a gente faz e que a gente tá junto em outros momentos também. E claro. aí agora eu quero trazer essa próxima parte, né, essa próxima mudança da sua vida, que foi empreender, que foi empreender e se tornar nômade também. Então, conta um pouco sobre esse momento, né? Como é que foi essa virada, como tudo começou. Foi algo que eu nunca imaginava, assim, quando eu me mudei. Realmente eu tinha um plano mais de trabalhar e conseguir um emprego legal, enfim. Foi algo meio gradual, então eu tive que abrir uma empresa por conta que eu peguei uns trabalhos de freelancer para web design, algumas coisas assim, de fazer site para alguns clientes. Então eu já tive que organizar ali parte fiscal, daí meio que eu virei empreendedor porque eu tinha um CNPJ, né? Ok, agora eu tenho uma empresa, o que que eu posso aproveitar e fazer com essa empresa, né? O que que eu posso aproveitar com isso? E além disso, eu nessa época estava muito conectado com o movimento libertário alemão, o movimento é, da Free Cities Foundation, que busca criar cidades privadas, zonas econômicas especiais, enfim, pelo mundo. Ótimo conteúdo, inclusive, recomendo conferirem. Mas com isso eu acabei virando amigo pessoal do Christoph Heuermann, que faz
justamente esse conteúdo de teoria das bandeiras, internacionalização, ele é a maior referência disso no mundo alemão. Então eu estava devorando assim, o conteúdo dele por prazer pessoal, porque eu gostava desses temas de cidadania, de residência, de coisas assim. Até que eu vi que, assim, que ele estava fazendo parcerias com outras pessoas para fundar, para ter assim, essas consultorias também em francês, em inglês, em espanhol, em russo. E eu olhei para ele, pô, Cris, o Brasil tem 200 e poucas milhões de pessoas, né? Metade meio que quer sair, a outra metade, pelo menos, não quer deixar tudo em real, né? Quer proteger o patrimônio de alguma maneira. Tu nunca pensou em fazer uma coisa assim em português? Aí ele, sim, só nunca encontrei alguém com quem pudesse fazer isso, né? Aí eu pensei, pô, tá aí então uma oportunidade de negócio. Eu já tinha um pouco de experiência desse conteúdo por execução própria também, de já ter me mudado, de ter, né, a segunda cidadania, feito a documentação. Então, aí eu peguei todo o apoio do Cris, me mentorou, a gente, né, junto com... Pegou bastante fundamentação legal. E eu decidi chamar um outro amigo meu que eu tinha conhecido na Áustria, curiosamente, o Rafael Lima. Ele tinha ido para uma conferência austríaca lá em Viena, a gente se conheceu em pessoa. Porque o que eu tinha visto do negócio do Cris foi que ele demorou muito para engrenar, mas depois que engrenou, virou um baita do negócio. Eu chamei o Rafa, porque o Rafa já tinha uma base, uma audiência própria que eu achei que era bem propícia para isso, para então a gente começar esse negócio junto. Tudo isso para dizer que daí quando eu fui para começar esse negócio com o Rafa, eu me deparei com o seguinte: quando você não é um MEI na Áustria, quando você tem que realmente formalizar uma sociedade de capital, 25% de imposto sobre os lucros de cara, e na hora de distribuir o dividendo, mais 27,5%. Ou seja, faturamento zero, ia ser 47,5% de imposto do dinheiro que eu quisesse trazer para mim, de fato. Dá para entender porque que a escola austríaca era tão importante na não tem como, cara, não tem. Acabou isso aqui, eu vou embora, não tem o que fazer aqui. Então eu tranquei meu mestrado, fiz a saída fiscal da Áustria, e virei nômade. Eu podia trancar o mestrado por um ano, então eu fui lá para Portugal, aluguei um Airbnb. Na época era, pô, cama em quarto compartilhado com 6 pessoas. Era, sabe, bem, bem mochileirão mesmo. Mas aluguei lá por 3 meses em Portugal e vamos ver como é que vai, vamos ver se isso funciona. Se funcionar, eu continuo. Se não funcionar, eu posso voltar para a Áustria ainda, né? Tenho ainda meus contatos, tenho ainda a faculdade ali. E, bom, deu certo, né, no fim das contas, e daí eu fui continuando. Eventualmente passou um ano lá do tempo da universidade, eu larguei o curso para realmente me dedicar, focar na CETI. E quando você estava para começar isso, né? Porque você falou, eu pensava em conseguir um bom emprego, trabalhar, ficar ali legal, estável, né? Estabilidade. Mas você falou que estava muito envolvido também com o movimento libertário, assim. Sim. Você acha que você está envolvido com algo que é ideológico, que tem essas ideias mesmo da liberdade, de correr atrás, de prosperar, tudo isso? Você acha que isso também influenciou no momento de você falar assim, não, talvez algo estável para mim aqui não seja o que vai me fazer chegar assim onde eu quero chegar, vou empreender? Acho que sim, tem muito a ver, porque vários dos meus mentores, tanto o meu chefe na Free Cities Foundation, o Titus Gebel, quanto o Christoph, eles mostram assim que, cara, o caminho para ficar... Você pode viver bem, você pode ficar rico com um emprego que pague bem, altamente qualificado, enfim, mas ele é uma rota linear. Se você quer ficar rico de verdade, ou se você quiser ter algo assim que você controla, que você não tá, sabe, sujeito a uma demissão, coisa assim, você tem que criar o seu próprio negócio. Então eu acabei eventualmente sendo condicionado a realmente, eu vou ter mais liberdade para mim tendo a minha própria empresa. No fim das contas, né, você... É uma faca de dois legumes aí, né? Porque você tem
você tem muito mais responsabilidade uma vez que você tem empresa. No fim das contas, hoje eu trabalho muito mais do que eu trabalhava quando eu era empregado, né? Eu trabalho fim de semana, eu tô fazendo conferência, sabe, ontem eu tive uma chamada, sei lá, 9 horas da noite, o domingo, com um parceiro. Então você trabalha mais, mas você também tem uma autonomia maior. Então é uma questão de liberdade também, eu diria. Empreendedorismo traz uma liberdade que ser empregado não consegue trazer. E você sentiu medo em algum momento desse início de falar assim, cara, agora eu vou empreender? Olha, não. É claro que a gente sempre tem medo, receio de que as coisas não vão funcionar, enfim, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de tomar riscos calculados, sabe? Então, nesse caso, quando eu fui fazer a saída fiscal da Áustria e fazer esse nomadismo, enfim, eu tinha um plano de backup muito bom, porque eu já era graduado em informática de negócio, eu sabia que eu consigo um emprego na Áustria fácil com essa minha graduação e né, com o que eu já tinha de experiência. É, eu tinha o mestrado ali trancado, então qualquer coisa eu podia voltar a ser estudante. E estudante na Áustria tem um custo de vida muito mais baixo, então eu podia voltar a morar num albergue estudantil, teria os descontos de tudo de custo de vida para estudante. Então, assim, eu tinha ali um ano para fazer o negócio funcionar ou voltar à vida de antes, que era uma vida boa, era uma vida confortável, não é ruim ser estudante na Áustria, né? Então, recomendo isso também para quem talvez tem medo, para quem tem receio de empreender. É muito mais fácil quando você já tem um colchonete embaixo, seja de umas reservas financeiras, seja de, sabe, tanto de um emprego, ou mesmo, muitas pessoas fazem isso, vários dos nossos clientes, você começa a empreender mantendo o seu emprego. Sabe, você mantém o seu trabalho, vai criando o negócio em paralelo, vai tentando, né, vai colocando esforço ali, e quando chegar ao ponto que o seu negócio está pagando equivalente ou o dobro do seu salário, larga o emprego e foca no negócio. E assim, como você planejou isso? Assim, você decidiu que era. Você pensou muito, porque muita gente toma decisões baseadas no sentimento. Ah, isso aqui é algo que eu quero muito, é um sonho. Mas a gente sabe também tem gente que toma decisões racionais, pensa, ó, isso aqui vai ser assim, traçou metas, traçou seus objetivos. Uhum. Não, eu senti um planejamento ali mais racional do que eu ia fazer. Inclusive, vale mencionar, quando eu fundei a SETI, eu ainda estava no emprego, eu ainda estava trabalhando com a Free Series, eu continuei trabalhando com a Free Series, acho que quase um ano, enquanto eu ainda estava lançando a SETI. Então, foi justamente isso, assim, quando eu vi que, ó, agora o rendimento das consultorias e do trabalho que a gente faz na SETI já supera o salário aqui, não tem para que eu continuar com esse trabalho, focar na SETI. Então, justamente aplicando essa métrica ali para aí depois poder focar integralmente em crescer o negócio. E claro, aí no lado da família, assim, vou mencionar, quando eu larguei a universidade, larguei o mestrado, aí chiou no ouvido de como assim você vai largar o mestrado, termina isso aí e tudo mais, mas pelo menos eu senti que, sabe, o meu tempo estava sendo desperdiçado fazendo seminary papers, fazendo, sabe, tarefa, quando, caraca, toda hora adicional que eu posso colocar no meu negócio aqui é diretamente algo que eu tô tanto ajudando pessoas quanto crescendo algo próprio, né? Então, Você ouviu muito, então, dos seus pais nesse momento? a minha mãe ainda disse que eu deveria voltar voltar a estudar, enfim. Bom, talvez eu faça um MBA em algum momento ali, mais pelo networking, mais pelos contatos e experiência que isso traz. Mas vamos ver quando. Quando liberar um pouco de tempo. E olha, gente, vocês estão me escutando falar 7 há 3 episódios. Na minha rede social também falo 7. Ele está falando 7. Pode. Mas, ó, é a mesma empresa, não são duas empresas diferentes. E olha, agora vamos falar mais um pouco aí sobre o coração, porque a gente aqui com Transições, a nossa ideia é justamente falar sobre essas questões que muitas vezes mexem com as pessoas quando elas tentam mudar, né? Quando elas estão preocupadas, porque muita gente quer mudar, muita gente tem vontade, está cansado do que está fazendo, mas muitas vezes não tem coragem justamente por conta da estabilidade ou porque vai ouvir um pouco da família. Então, é justamente isso que a gente gosta de trazer aqui, que a gente gosta de falar. E aí, Francisco, eu queria que você falasse mais sobre
40 países, assim, algum te transformou muito? Foi o que você mais amou, que você olhou e falou assim, cara, isso aqui foi uma experiência que eu vivi que realmente mudou minha vida? Uhum. Eu tenho viajado principalmente Europa, Américas e África. É, e eu acho que, assim, as viagens que são só divertidas, só legais, só momentos bonitos, elas ficam na memória, mas acho que aquelas que realmente a gente mais lembra, mais tem afeto, são aquelas que tiram a gente do nosso normal, né? Então, eventualmente, depois de conhecer vários países europeus, você chega numa nova cidade europeia, legal, museu, castelo, igreja, são bonitos, sabe, tem sempre uma história para aprender ali, mas chega um nível de repetição. Eu diria que algumas das viagens mais únicas que eu tive na vida foram, por exemplo, para o Marrocos e para São Tomé e Príncipe. Que São Tomé e Príncipe é um país africano de língua portuguesa, né? Tem 200 mil habitantes, é muito, muito pobre, mas é um país que, assim, eu tenho muito afeto, tenho amigos de lá também, e, assim, é muito engraçado, cara, a conexão que tem com o Brasil, né, dessas antigas colônias portuguesas lá. Cabo Verde também tem isso, eu fiquei uns 2 meses em Cabo Verde. De você estar num país em que, obviamente, eu não sou de lá, né, quando você caminha na rua e o fato de eu não ser negro significa que eu não sou de lá, porque, sei lá, 2% da população de lá é de outras etnias, quase todo mundo é negro, então as pessoas sabem que você não é dali, mas quando falam com você e eu falo, sou do Brasil, imediatamente a pessoa sabe abrir um sorrisão e, que legal, sabe, eles nos veem como primos, eles veem TV brasileira, sabe, é, você sair por aí, lembra em São Tomé, tipo, chegam umas criancinhas assim oferecendo pitanga pra comer. E o caraca, algo que eu nunca encontrei na Europa, que é praticamente só do Brasil, né? Mas encontrar por lá foi uma experiência muito, muito boa. E também, assim, experiências mais exóticas, né? Então, o Marrocos, por exemplo, foi um país que eu passei perrengue pra caramba. Eu podia fazer um podcast de 1 hora só de rolês do Marrocos. Mas acho que por ser algo tão exótico, tão distinto, sabe? De ir para um oásis, de andar de camelo, sabe? De dirigir no Saara, essas coisas assim. é, Especialmente quando tem perrengue envolvido. Conta um perrengue do Marrocos pra gente. Não, teve muita coisa no Marrocos. A gente tava num. Eu não sei de onde começar. Primeira coisa, por exemplo, você vai num país islâmico, aqui fica uma dica mais prática. Você vê que tem Airbnb barato, você tem que ver que tem Airbnb Booking com bom preço e que tá numa zona legal, olhe bem no Google Maps. O primeiro lugar que a gente foi, só para começar, a gente pegou um lugar que parecia maneiro, só que tava colado assim, ó, na mesquita. E no país muçulmano, não é que só toca o sino da igreja, sei lá, 6 horas da tarde. São 5 vezes ao dia que eles pegam um megafone lá e começam a gritar Allahu Akbar, Allahu Akbar, chamar o pessoal pra mesquita. Então ali, meu, tu vai tentar trabalhar, tu vai tentar fazer alguma chamada, a gente gravando podcast, coisa assim, e Allahu Akbar gigante assim no fundo, não conseguia. É, teve... Tomei golpe no Marrocos também, dos caras vendendo as coisas a preço que não era, é, tentando botar 3, 4 vezes o preço. Isso a gente vê muito, né? Já vi vários vídeos de pessoas que passam por isso, né? Sim. Desses golpes, assim, no meio da rua. E particularmente nessa época eu tava com um amigo meu lá e a gente a gente foi pra Tanger, que é uma cidade. Tu consegue ver a Espanha do outro lado, né? Tanger é uma cidade muito massa. A gente ficou numa das áreas mais top de Tanger, a Marina. E a gente ficou um mês, a gente tava vendo os preços das passagens, e tá compensando a gente voltar no outro mês, então vamos ficar um mês a mais. O Airbnb que a gente tava não tinha mais disponibilidade, então a gente teve que trocar. Só que depois que a gente descobriu que justamente naquele mês extra que a gente foi ficar, era o mês em que todos os marroquinos estavam voltando, porque foi a primeira vez depois da pandemia que estava aberto para voltar e eram as férias de verão. Ou seja,
o colapso aí de 3 anos, acho que foi, de marroquinos na Europa que não visitaram a sua família veio de uma vez. Então a gente não conseguiu encontrar nenhum Airbnb que, sabe, que desse em algum um preço acessível. A gente acabou ficando numa favela no Marrocos, que curiosamente era bem segura, mas assim, um ambiente todo zoado, pé de morro para subir para comprar qualquer coisa, tinha que caminhar, sabe, 5 minutos para cima. E foi justamente na época do Eid. Você já sabe um pouco de. Então, é um dos feriados mais importantes do Islã. E cada família, durante o Eid, compra um bode, uma cabra, e, tipo, por uma semana a gente ouvindo barulho de cabra, e as cabras ali, tipo, com a corda amarrada no poste, cagando na rua, enfim, tipo, um monte de cabra. E aí, eu tinha uma amiga marroquina ali que eu perguntei, sabe qual é? Ela me explicou. E aí, acho que era domingo ou um sábado, que foi o dia do Eid, todas as famílias sacrificam, degolam a cabra, e depois fazem churrasco. Então, tipo, naquele dia, o morro que a gente normalmente subia tava, tipo, um rio de sangue, de um monte de cabra e bode sacrificado, e os marroquinos pegando aqueles barris de metal mesmo e fazendo churrasco de cabra na rua e cabeça de bode pra tudo quanto é lado. Uma loucura, velho, uma loucura. E como é feriado, tudo fechado, a gente não tinha lugar para encontrar para comer, a gente teve que caminhar, sei lá, 20, 30 minutos no centro até a gente encontrar um China que estava aberto, e os chineses estavam ali servindo comida como sempre, porque eles não celebram o Eid. Então, enfim, uma de várias anedotas aí do Marrocos. Eu acho que essa é uma das belezas, né? De você conhecer outros países, de você viajar, conhecer as culturas. Eu acho que isso de vivenciar realmente, cara, você ficou num lugar hospedado que você conseguiu ali conviver e experimentar verdadeiramente a cultura deles. Acho que isso, além de turistar, acho que essa parte de se tornar, mesmo que por um mês, por um tempo assim, se Sim. tornar um deles, eu acho que isso é muito legal. Eu acho que um fator muito importante, assim, de quando você realmente viaja é também de quebrar o preconceito, sabe? Eu gosto de criar conteúdo de países não tão conhecidos, sabe? Não ficar só falando de Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, enfim. Eu gosto de trazer conteúdo de outros lugares. Às vezes a gente é até criticado por isso, né? Teve um podcast que eu fui entrevistado que tava falando de uma visita que eu fui para Venezuela, e um monte de gente nos comentários me chamando de comunista de iPhone, coisa assim, tipo, nem falando nada do regime, mas só de falar do país, às vezes a pessoa já associa que, sabe, você é alguma coisa, mas o mundo é tão vasto e tem tantos países legais, sabe? As pessoas às vezes não imaginam. Tem muitos países que são, sabe, tão bons quanto o Brasil, sabe? Em termos de desenvolvimento, infraestrutura, segurança. A maioria dos países são melhores do que o Brasil, na verdade. E às vezes a pessoa não imagina, sabe? Eu tô passando muito tempo agora na Colômbia. Os últimos 2, 3 anos eu tenho passado 4, 5 meses na Colômbia, que eu gosto muito de lá. Também, minha namorada eu conheci lá, tenho amigos lá já, enfim. E quando eu falo de Colômbia, que, por exemplo, Medellín tem uma taxa de homicídios menor que Curitiba, ninguém acredita, porque o pessoal acha que Colômbia é Pablo Escobar, é só aquilo ainda, sabe? A percepção, a reputação de um país leva décadas para mudar, geralmente. Então, justamente aí é que se encontram as melhores oportunidades de arbitragem para empreender, para investir, para mudanças de vida, transições de vida, que é justamente quando o país talvez mudou o seu panorama institucional, mudou a base, sabe, da segurança, está investindo em infraestrutura, tá melhorando, mas as pessoas ainda acham que aquele é um país ruim, pobre, inseguro, enfim. Aí onde você vai ter o melhor delta de investimento, de pegar o ativo no preço baixo para crescer. E justamente o que muitos brasileiros fazem é o contrário, de pegar um país que pela reputação era um país top antigamente, mas que hoje está em declínio. Então, o brasileiro que segue indo para o Canadá, segue indo para o Reino Unido, esses países estão perdendo milionários em massa, estão perdendo muito capital, estão perdendo as pessoas qualificadas. A gente está tendo muito cliente de Reino Unido e Canadá fugindo desse país porque o imposto está horrível, segurança está piorando, está com uma imigração em massa de baixa qualificação, de muitos ilegais que vêm por barco, né, no caso do Reino Unido. Então, o brasileiro ele está basicamente comprando na alta e vendendo na baixa, né? Ele está indo para o país que está piorando. A gente está querendo trazer um pouco também desses países que o brasileiro não está prestando atenção, que às vezes nem considera, sabe? Às vezes a gente fala de Chipre na Europa, o maior paraíso fiscal da Europa, muitas vezes a pessoa nem ouviu falar.
E justamente a gente quer trazer um pouco mais desses países subestimados do que os países superestimados. Chico, e a gente vai voltar já para falar mais ainda sobre a Sete, mas dentro desse momento de nômade que você tá vivendo, você se sente realmente livre ou você ainda tem algumas prisões assim pequenas que você fala, cara, não sou tão livre nisso? Tem prisões e são prisões também relacionadas à legalidade e burocracia, né? Então, a maioria dos países você só pode ficar 90 dias como nômade, tem países que você talvez gostaria de querer ficar mais, não pode. No caso, também, com a minha namorada da venezuelana, tem um monte de país que ela não pode entrar. A gente já teve uma confusão lá que a gente... Enfim, não vem aos detalhes, mas a gente foi para um país juntos e ela foi deportada. Aí eu fiquei ali os poucos dias que a gente tinha de reserva e depois me encontrei com ela. Então, eu acho que esse é um fator muito importante de ver também. A Venezuela eu diria que é um país que me impactou muito, porque eu passei lá uns 2 meses e é assustador a semelhança com o Brasil em vários aspectos. Tanto assim, é uma cultura muito semelhante à nossa. Os venezuelanos são muito queridos de forma geral, eu diria. E é muito assustador ver as pessoas que ainda estão lá, que me deu um medo em relação à minha própria família, sabe? Você vê pessoas que estão lá na miséria, ferrados, a energia cai, sabe? Praticamente 3, 4, 5 vezes na semana. Às vezes, tem lugares da Venezuela que a água chega uma vez ao mês no encanamento, as pessoas têm que tomar banho de balde o tempo todo. Mas as pessoas ainda não querem sair do país, porque ainda, não, isso aqui vai melhorar, uma hora o governo cai, ou, vou fazer o que lá fora, Colômbia é perigoso. Literalmente, eu ouvi de venezuelano falando, tipo, Colômbia é perigoso, por que eu vou pra lá? Tem, tipo... Meu amigo, você não tem energia na sua casa direito, sabe? E eu fiquei pensando assim, sabe? E se fosse a minha família? E se fossem os meus amigos? Eles, em algum momento eles diriam, ok, chega, eu vou embora? Ou eles seriam o sapo dentro da panela ali que vai cozinhando, mas como nunca é um baque tão grande, ele aceita essa piora, sabe? Acho que essa é uma coisa que me chocou muito, tanto de pessoas que foi piorando, e eles nunca traçaram uma linha de tipo, não, se isso aqui aconteceu, eu vou embora. Se chegar nesse ponto aqui, eu saio. A pessoa nunca definiu isso, então ela aceitou tudo. E tá lá até hoje. Acho que isso é o que você tem que pensar para você também, em relação ao Brasil ou em relação a qualquer lugar, né? Quando é o meu basta? Qual que é a minha, sabe, o meu hard stop aqui? Isso vale não só para país, vale até para relacionamentos, por exemplo, para amizade, sabe? O que você aceita e o que você não aceita. Se você não define o que você não aceita, você vai aceitar qualquer coisa. E aí você vai ficar preso numa relação tóxica com o Brasil, no caso, ou com a Venezuela. E também justamente a questão das restrições de viagens que eu mencionei do passaporte. A Venezuela era um dos países mais ricos do continente inteiro. Foi dos países com maior PIB per capita do mundo. O passaporte deles era top e por conta da crise econômica, humanitária, enfim, foi piorando. Vários países foram retirando acesso. O Brasil já está numa situação de uma possível crise econômica. Está tendo muito brasileiro saindo do Brasil, está duplicando em vários países, triplicando a quantidade de brasileiros aplicando para visto. Isso também vai aumentar a quantidade de pessoas que saem ilegalmente, que também pode diminuir a atratividade dos brasileiros no exterior. Então, se o Brasil tiver um movimento de crise aprofundada, alongada, provavelmente vai significar que o Brasil perca acesso de visto a outros países. O Brasil já perdeu acesso ao México, por exemplo. Tinha acesso ao México num ponto e depois foi retirado. Então, também é uma razão pela qual a gente menciona tanto a importância de um plano B, de ter uma segunda cidadania, uma segunda residência, para caso alguma coisa aconteça com o Brasil. Mesmo que você queira ficar nele, mas para garantir essa sua liberdade. Isso que você falou é muito interessante, assim, de a gente muitas vezes não perceber o que a gente está passando, né? Às vezes, assim, eu vejo muita gente também comentando assim, mas tá normal, nada mudou muito para mim. Só que pode ser que esteja normal por enquanto, né? Pode ser que as coisas do nada aconteça alguma coisa e a gente fique sem água ou sem tendo que fazer racionamento, coisas do tipo, assim. O Brasil é um país muito grande, né? Sim. Então, cada região vive uma realidade diferente. Eu acho que isso acaba prejudicando também com que as pessoas entendam. E, assim, aqui no Brasil, essa exposição, né? Essa exposição mais política, isso exige e acaba tirando das pessoas mesmo uma percepção, né? Se você não tá muito exposto politicamente, para você
tanto faz, ou realmente não, tá tudo Sim. bem. Mas muita gente sente já hoje, né? E a gente percebe, assim, os preços no supermercado, essas questões. E isso tem feito, né? Você falou que, assim, isso tem feito as pessoas perceberem que querem sair daqui, ou ao menos abrir uma conta fora daqui, investir numa outra moeda. Com certeza. E a gente vê, assim, o nosso negócio, ele é muito associado a pautas políticas também, sabe? Porque sempre que tem um aumento novo de imposto, sempre que passa alguma regulação grande, a própria Drex, por exemplo, está fazendo muita gente querer sair, a gente vê um aumento da demanda, né? Então, quando foi mencionado que estão pensando em acabar com a isenção de 35 mil reais para os ganhos de cripto, já veio um pessoal contactar a gente. Provavelmente, se passar, vai vir mais uma leva de pessoas querendo sair, porque são pessoas que de fato definiram o seu basta, né? Não, se isso aqui acontecer, já não compensa para mim estar no Brasil. Então é algo muito político, mas eu acho que a grande tristeza é que as pessoas deixam sempre para a última hora, né? Deixam sempre para o depois. E tem coisas que, uma vez que acontecem, já pioram bastante. Por exemplo, a questão do IOF aumentado em canetada, né? Quem mandou o recurso para fora antes se beneficiou, quem está tendo que mandar agora vai ter que lidar com esse problema. Então, e tem várias outras formas assim, que o Brasil ainda não usa, que poderia usar para dificultar essa movimentação de capitais ou de pessoas. Então, sabe, é algo que a gente recomenda, planeje-se antes, prepare-se antes, para depois, se em algum momento precisar sair, ou né, se precisar fazer alguma coisa, você já tem pronto, já está ali, só vai. Agora, se a pessoa deixa para depois. A gente teve, por exemplo, mais básico do básico, nem falando de plano B, passaporte brasileiro. Várias pessoas que ainda não têm o próprio passaporte. Pega um passaporte brasileiro, gente. Ano passado tiveram vários meses do ano que não estavam sendo emitidos passaportes, porque a Polícia Federal estava sem dinheiro. A gente paga o passaporte, mas ainda assim tem que receber fundos e tal, então não estava sendo emitido. E se você, quando precisar sair, a Polícia Federal não está emitindo passaporte? Você vai para onde? Só pode ir para América do Sul, né? Só pode ir com o RG, com a documentação. Ah, você queria ir para Europa, você queria ir para os Estados Unidos. Vai ter que ficar, não tem passaporte. Francisco, eu quero falar mais um pouquinho sobre a SET, mas antes eu tenho uma pergunta para te fazer. Sobre família. Você mencionou a sua família, tá? A gente já falou sobre isso, já passamos sobre isso, mas você falou também muito da sua namorada. Como que é para você visualizar um futuro como nômade? Pensa em ter filho? Acha que é simples? Como é que seria? Você conhece a realidade de gente que tem, né, que construiu uma família, que tem filhos, que é nômade? Sim, eu conheço famílias nômades, tivemos clientes até, mas é a minoria. Na prática, nômade costuma ser algo para solteiros e casais, e aí depois, quando a pessoa quer ter filho, ela meio que fica parada. Assim, tem como ter filhos como nômade. Assim, tem gente que faz tanto homeschooling, tem gente que faz educação remota e daí mistura com atividades locais, mas a maioria quer ter uma estabilidade maior. Eu sim quero ter filhos, quero ter vários filhos, na verdade, e justamente por conta disso eu também estou me baseando um pouco mais na Colômbia, né? Vamos ver como é que vai ficar a questão eleitoral, mas enfim, a ideia para mim seria dividir entre dois países principais, né? Então ficar talvez metade do ano na Colômbia, metade do ano no Brasil, coisa assim. Eu poderia morar lá o ano inteiro, honestamente não tem problema, a situação fiscal da Colômbia não é ruim, mas eu sim poderia ver num primeiro momento dividir entre dois países principais. Tem um apartamento aqui, tem um apartamento lá, e aí divide entre os dois, passa um tempo com a família no Brasil, passa um tempo na casa principal, digamos. Então, isso significa que você faria uma nova transição para sossegar? Já estou preparando isso, né? Eu já estou começando a ver questão de imóveis, enfim, lá em Medellín, mas esperando realmente o momento político para depois puxar o gatilho nisso. E sim, provavelmente assim, nomadismo não costuma ser algo permanente. Tem gente que fica com nômade por muito tempo. Eu conheço gente que já é nômade há 10 anos. Mas para a maioria das pessoas é uma fase na vida, e com essa fase você consegue encontrar os lugares que você mais gosta, os lugares que realmente mais se encaixam com você, para daí você realmente fixar uma base
mais permanente em algum local, né? Inclusive eu recomendo isso muito, gente, para quem é profissional remoto, para quem é aposentado, para quem tem algum tipo de renda remota que não precisa estar, né, fixo num lugar só, faz um nomadismo temporário, faz, digamos, 3 meses a 1 ano de nomadismo para ver os países que você gosta mais, sabe? Você está entre 2, 3 países, vai conhecer eles. É completamente diferente você pegar um Airbnb e ficar 1, 3 meses num país do que você ir lá visitar 3, 5 dias. Sabe, você ter que ir no mercado, você ver como é que seria a sua rotina, caminhar para os lugares, usar o transporte para academia, ir para a igreja, enfim, o que você tem na sua rotina, você ir para você ficar num país um tempo mais longo, você vê realmente como seria. Então, eu recomendo isso muito para as pessoas, para testar. Você está entre 2, 3 países, testa eles primeiro se você tem essa possibilidade. Eu nunca teria adivinhado que a Colômbia ia ser um dos meus países favoritos. Eu também, por exemplo, o Chile, eu fui esse ano pela primeira vez e gostei muito. Não imaginava que eu ia ter gostado tanto. Gostei, sabe? Se não ficar na Colômbia, provavelmente eu fico no Chile. Então, não importa. Claro, internet é útil, conteúdo é útil. A gente tem muito conteúdo para tentar, né, dar essa visão o máximo possível para as pessoas de como é a vida no exterior. Mas, na prática, os gostos são diferentes. Os valores são subjetivos. Então, se você gosta do país, é uma questão muito diferente, né, do que as pessoas estão falando. Você tem que ver para provar e ver se é compatível contigo. E aí a gente já falou bastante, você contou como que nasceu a Sete, como que tudo se deu na empresa, mas tem alguma história de um cliente que te marcou? Alguém que fez uma grande transição graças a Sete e que foi especial para vocês? A gente teve muitos clientes, assim. Eu acho que eu gosto muito de abrir os olhos, assim, das pessoas no sentido de... As consultorias mais satisfatórias são quando as pessoas percebem que, caraca, eu posso fazer isso, sabe? Tem como. Acho que tem alguns clientes meus que eu fico muito feliz que eles viraram nômades. Talvez nem pensavam nisso antes, tinham um trabalho remoto, uma coisa assim, e só pensavam, não, eu vou me mudar para o Paraguai. Aí agora alguns estão lá na Sérvia, tem uns no Vietnã, tem uns que a gente fez uma road trip juntos na Colômbia, que foram clientes também. Eu acho que esses clientes eu fico particularmente feliz, mas também para as famílias que a gente consegue ajudar a se mudar, né? Então a gente está com um cliente bem querido que se mudou agora com ele, a mulher e a filha para o Panamá, e gostaram muito da cidade, chegaram lá, já estão com a cédula panamenha. Teve uma família de médicos que se mudaram para os Emirados Árabes, que também acho que é relevante, né? Médico é uma migração mais difícil, esse daí a maioria dos médicos não vai ser remoto, ele tem que revalidar, então é um processo mais longo. E fez o processo migratório lá para os Emirados Árabes e, né, na PF nos Emirados não paga imposto, então ele está ganhando um salário muito bom nos Emirados e o bruto dele é o líquido. Então... Francisco, e quem não sabe por onde começar, não tem ideia do que fazer para ou sair, ou investir fora, ou abrir uma empresa, qual que é o melhor caminho? Qual que é o primeiro passo que ela precisa fazer? Eu diria para entrar em contato com a gente, vai no nosso site, tem o nosso formulário de contato, tem o nosso WhatsApp, para a gente realmente entender um pouco mais a sua situação. Isso é sempre muito individual, né, em termos de soluções, então a gente tem que entender tanto a sua situação de vida a nível profissional, onde mora, o que faz, qual que é a sua situação patrimonial, quanto também as suas preferências, né? Então, especialmente quando a gente está falando de temas migratórios, você gosta de calor, você gosta de frio, você gosta de praia, gosta de montanha, você quer uma cidade grande, você quer uma cidade pequena, tem alguma... Também o fator das liberdades a gente gosta de ver muito também, assim, sabe? Tem famílias que prezam pelo homeschooling, tem famílias que prezam pelo direito de armas, tem pessoas que prezam por fatores diferentes, então a gente tem que avaliar isso também. Então, entre em contato com a gente e dá uma olhada também. A gente tem mais de, 300 artigos publicados no nosso blog, mais de 100 e poucos podcasts que a gente já gravou. A gente está com conteúdo recorrente em todas as redes sociais. Então, confere lá que a gente fala muito de tudo quanto é opção de países, empresas, enfim. Você não precisa saber dessas coisas antes de entrar em contato com a gente, porque a gente guia, mas também, se você já quiser ir estudando por conta própria e já vir mais direcionado, também podemos ajudar. Então, às vezes a gente tem cliente que só chega, quero fazer residência no Paraguai, vamos.
beleza, você já sabe que é o que você quer, maravilha. Se não, a gente também pode ajudar a fazer todo esse estudo e planejamento. Francisco, e agora aquele do coração, hein? Se você estivesse falando com alguém que está ouvindo agora a gente aqui e quer mudar, mas não sabe se tem coragem, o que você falaria para essa pessoa? Justamente, testa. Você não precisa se mudar completamente. Você não precisa comprar um imóvel, fazer a mudança, mandar o caminhão. Você pode simplesmente manter a sua casa no Brasil, aluga um Airbnb, aluga um Booking e vai pro lugar por um mês. Ver o que você acha, ver como é que é. Se a pessoa, claro, precisa de um trabalho no novo país, também tem que avaliar como vai ser o mercado de trabalho, enfim, né? Tem que condicionar com os objetivos da pessoa, mas a maioria dos países do mundo, o brasileiro pode ir sem visto, né? O passaporte brasileiro ainda é um passaporte muito bom. Você pode ir, seja para continuar trabalhando remoto, seja para fazer um intercâmbio. Já tivemos muitos clientes, por exemplo, que foram fazer um intercâmbio primeiro em Malta ou Irlanda, só para conhecer, fazer um curso de inglês, aperfeiçoar o idioma. E aí depois, aproveita, estende o visto, já começa a trabalhar dentro do visto de estudante, que vários países permitem, e depois segue o jogo, sabe? Mas você pode fazer um teste, você não precisa se comprometer 100% e, sabe, queimar as pontes. Eu não fiz isso, eu fiz o contrário, né? Deixei a ponte ali até o último momento, ok, agora eu já não posso manter ela mais, e aí eu sigo o caminho. Aí você pode ter essa menos ansiedade com todo o processo. Ótima dica. Pessoal, o Transições é um espaço para falar de mudanças que pedem coragem. Mudar de cidade, de carreira, de país ou até de vida. E é por isso que a SET é patrocinadora desse projeto. Porque assim como esse podcast, ela nasceu para ajudar pessoas que querem viver com mais liberdade, explorando o mundo, descobrindo novas possibilidades e construindo histórias que vão além das fronteiras. Francisco, muito obrigada por compartilhar sua trajetória até aqui. Foi inspirador ouvir como a sua vida virou um mapa aberto, literalmente, e como a SET hoje ajuda outras pessoas a navegarem por esse mesmo vento. Maravilha, eu que agradeço, Sara, um prazer estar aqui e obrigado a todos que escutaram até aqui também. Essa foi mais uma história do Transições, um espaço para quem está pensando em mudar, já mudou, ou ainda precisa de um empurrãozinho para começar. Se você sentiu algo ouvindo esse episódio, compartilha com alguém que talvez esteja passando por isso também. E não se esqueça, transições são difíceis, mas continuar num lugar onde a gente não cabe mais é ainda mais. Obrigada!